Como que vem essa conexão a partir desse momento, Mugo? Depois de a gente ter muito claro que a quantidade de dados e o processamento vai ter que se expandir e os conceitos antigos seguem válidos? Não, esse é um ponto super interessante de conversar mesmo, assim. Dando só um passo para trás e dando aquela relembrada, né? A lei de Moore ela não é uma lei física, né? Não é igual à lei da gravidade. Ela é uma constatação do Gordon Moore, que era um dos fundadores da Fairchild e depois da Intel, que é a sucessora da Fairchild em termos dos principais representantes. E em 65 ele escreve um artigo falando que por conta da redução do tamanho dos transistores, e a cada ano que passava a tecnologia para colocar mais transistor dentro de um semicondutor melhorava, o poder de computação dos equipamentos ia dobrar, ou ia a cada 18 meses, nos próximos 10 anos, de 65 a 75. Então essa foi a constatação dele. Uhum. E aí lembrando que o semicondutor nada mais é do que o cérebro de um equipamento eletrônico, né? Assim, ele é feito de silício, ele tem uma pontezinha onde o elétron passa. Se o elétron passou, é o número 1, se o elétron não passou, é o número 0. Né? Aí, desde da coisa mais simples possível, ligar a sua televisão, é um semicondutor falando pode ir elétron ou não, até quando você escreve aqui, faz uma pergunta sobre graviton no ChatGPT, são bilhões de 1 e 0 acontecendo, que no final do dia vai se transformar numa linguagem que você vai conseguir ver visualmente. E o que acontece é essa constatação dele se tornou verdade e aconteceu durante várias décadas. E isso, obviamente, o principal driver durante várias décadas foi a redução do tamanho do transistor, que possibilita colocar mais transistores dentro de um chip, e o mesmo chip faz muito mais conta, né? Uhum. Para dar uma ideia de como isso aconteceu, lá em 69, quando a gente mandou o foguete a Apollo 11 para a Lua, o módulo central de comando da Apollo 11 tinha 16 mil transistores, todos os chips somados. Hoje, o celular, que eles não deixam mais colocar em cima da mesa aqui, mas que está aqui embaixo, um chip de ponta da Apple ou da Samsung tem entre 11 e 15 bilhões de transistores, né? Assim, então, assim, a capacidade de processamento de um celular hoje não é maior, ela, assim, é ordem de magnitude mais de 100 mil vezes maior do que o foguete que levou o homem para a Lua pela primeira vez. Então, isso é fato, isso aconteceu. Daqui para frente, a gente chegou num ponto onde o tamanho do transistor, a distância entre o transistor é tão pequena, a gente está falando hoje dos chips mais avançados, o iPhone 15 que vai chegar esse ano vai ser 3 nanômetros de distância. O seu cabelo cresce mais ou menos uns 2 nanômetros por segundo. Então, em 2 segundos, o seu cabelo já cresceu mais do que a distância de um transistor de um para o outro. Que já são quase 5 átomos. Então, o elétron está chegando no limite do limite do limite. Então, dá para você falar que fisicamente está chegando perto. Uhum. Mas tem tanto a arquitetura da maneira com que vai ser construído o semicondutor, e aí eu não vou entrar no detalhe porque é chato pra caramba, faz curva de Joule, até parece um assunto legal, mas side FinFET para gate all around, e a maneira com que você vai desenhar o semicondutor, que se você falar com quem realmente entende do assunto, a NVIDIA, a AMD... O consenso é de que pelo menos nas próximas 1 2 décadas o poder de capacidade de processamento dos semicondutores, dos computadores, vai continuar aumentando de maneira substancial a cada 18, 24 meses. Então, assim, a gente está de maneiras diferentes continuando a constatação do Gordon Moore lá do passado. Uhum. E aí, obviamente, isso tudo volta para a interação de inteligência artificial, né? Assim, o volume de conta, né, de 0 e 1 que tem que ser feito para que isso aconteça, ele é muito brutal. E você precisa que a gente continue desenvolvendo tanto semicondutores mais potentes quanto softwares mais bem escritos para que isso continue acontecendo.